Saudações e o final da trilogia de acústica conhecida como o final do assunto ondulatória, nossa aula 66, fechando ondas. Hoje nós vamos estudar os tubos sonoros. Se veja aí navegando por essas mares incríveis. Qualquer dúvida, tá aí o nosso e-mail. Já se inscreveu no canal, né? É isso aí. O objetivo da aula de hoje, relacionar as ondas estacionárias, assim como a gente fez na aula de cordas, agora com os instrumentos de sopro, os tubos sonoros. Bora lá! Do mesmo modo que acontecia com as cordas, temos aí as ondas estacionárias, formada por reflexão e interferência com seus ventres e nós. Ventres, energia máxima de vibração, nós, pontos em repouso. Gente, agora nós precisamos de novo código genético. Observe que nas cordas era o quê? Nó, nó. Aqui você vai ver que não vai ser assim. Vai ser ventre, ventre ou ventre, nó. De ventre para ventre é igual a nó, nó, lambda sobre 2. E de ventre para nó, que é a metade de uma barriga, é a metade da metade. Porque uma barriga é lambda sobre 2. Como eu estou pegando a metade da barriga, é lambda sobre 4. Você vai entender por que eu estou preocupado com esse novo código genético. Então vamos começar. Tubos abertos. Em que consiste, Carlos, um tubo aberto? Consiste nas duas extremidades abertas, formando dois ventres. Por quê? Gente, em primeiro lugar, uma diferença marcante entre o tubo e a corda é que no tubo sempre tem que ter ventre num dos lados. Por quê? Por é onde o ar vai entrar. Na corda, ar não entra não, a corda vibra. E aqui não, o ar vai entrar dentro do tubo. Então, um dos lados sempre é ventre aberto. No caso do tubo aberto, é aberto dos dois lados. Ó, eu estou vendo uma flauta que o ar entra de um lado é aberto e do outro lado também é uma extremidade aberta. Então, o tubo aberto, gente, ele tem dois ventres. Um ventre e outro ventre. Na corda era nó-nó. E no tubo aberto, ventre de um lado e ventre do outro. Qual é o código genético do tubo aberto? Ventre, ventre. Que é lambda sobre 2. Quais são os diferentes modos da onda vibrar dentro do tubo? Na realidade, a coluna de ar vibrar dentro do tubo, a ressonância mais uma vez. Então vamos lá, ó. De ventre para ventre, pega aí uma onda estacionária. Agora veja, de um ventre para um ventre, você teria essa configuração aqui, né? Atenção. Primeiro código genético. Ventre, ventre, um par, primeiro harmônico. Segundo código genético, ventre, 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 segundo harmônico. Terceiro código genético, ventre, 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 ventre e ventre, ventre. Percebeu, gente? Então, o que define o harmônico é o código genético ventre, ventre, lambda sobre 2. Ok? Então, vamos lá comigo. Então vamos para o primeiro modo. O comprimento do tubo é ventre-ventre. Quanto é que mede de um ventre para um ventre? Lambda sobre 2. Primeiro harmônico, L igual a lambda 1 sobre 2. Isolo lambda 1, 2L. Lá vou eu, vamos dar uma lambida na ferida. Joguei na lambida na ferida, ó. Lambda 1 é 2L. Isolando F1, V sobre 2L é o primeiro harmônico. Gente, é o primeiro harmônico porque é um par ventre-ventre. Próximo modo possível da onda estacionária. Pegando de um ventre para um ventre, tem que ter um no meio. Dois pares de ventre-ventre. Então, ela é igual a 2 vezes lambda 2 sobre 2, porque agora estou em dois pares de ventre-ventre. Isolando o lambda 2, eu já fiz isso em cordas. Passo o 2 para lá e o 2 dividindo 2L sobre 2. Chegamos mais uma vez, lambida na ferida, lá vou eu, lambda 2 é 2L sobre 2. Passo 2 multiplicando V, dividindo 2L, frequência do segundo harmônico, 2 vezes V sobre 2L. Você percebeu que está ficando igual às cordas, né? Terceiro par ventre-ventre. Um par ventre-ventre, outro par ventre-ventre, outro par ventre-ventre. L igual a 3 pares lambda sobre 2. Passo o 2 para lá e o 3 dividindo, lambda 3, 2L sobre 3. Lambida na ferida pela terceira vez. V igual, quem é lambda 3? 2L sobre 3 vezes F3. Passou por outro lado o 3 e o 2L dividindo. Conclusão, gente. Esse é o terceiro harmônico. Tubos abertos, mesmas fórmulas das cordas sonoras. Confere. F1, V sobre 2L, primeiro harmônico. F2,
2 vezes sobre 2L, F3, 3 vezes sobre 2L. E o comprimento de onda vai diminuindo, ó. 2L, 2L sobre 2, 2L sobre 3. Ou seja, as fórmulas são exatamente as mesmas das cordas sonoras. Lembre, tá, gente? O harmônico aqui são pares ventre-ventre, que é o código genético. Tá aí as fórmulas que você já conhece. Vamos fazer um exemplo. Em um tubo aberto, de comprimento 0,80 metros, a velocidade de propagação do som no interior do tubo corresponde com a velocidade do ar, diferentemente das cordas, que era a velocidade na corda. E aqui não, é a velocidade do ar, porque o tubo é uma coluna de ar que vibra, e não uma massa de uma corda vibrando. Percebeu a diferença? Ele quer a frequência e o comprimento de onda fundamental e quer a frequência e o comprimento de onda do segundo harmônico. Fórmulas são as mesmas, n igual a 1, L é 0,80 e a velocidade é 320. Substituindo para o primeiro harmônico, você concorda, gente, que esse é o primeiro harmônico? Ventre para ventre, ó. Ventre, ventre. Primeiro harmônico só tem um par. O comprimento é 0,80. Substituindo na fórmula que você já conhece, da aula anterior, 1 vezes 320 dividido por 2 vezes 0,80. 320 por 1,6 está aí a frequência do ar dentro do tubo do primeiro harmônico, 200 Hz. E o comprimento de onda, 2L sobre N. A mesma coisa. L é 0,80 e N é 1. Comprimento de onda, 1,6 metros. De fato, de um ventre para um ventre é meio comprimento de onda. Está dando 0,8. Então, o comprimento de onda total seria 1,6. Vamos fazer o do segundo harmônico agora. Concorda que esse é o segundo harmônico? Carlos, eu estou com dúvidas sobre a história dos harmônicos. Desenhe as ondas estacionárias, gente. E desenhe 2 pares de ventre e ventre. É o segundo harmônico. Nas barriguinhas que você tem, você desenha primeiro par ventre e ventre, segundo par ventre e ventre, segundo harmônico. O comprimento do tubo continua sendo 0,8. O comprimento de onda vai diminuir, né? Sim, porque eu estou indo no harmônico superior. A frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Vamos comprovar, né? A mesma fórmula, N é 2, V é 320, L é 0,80. Cortei 2 com 2, 320 por 0,80, 400. Viu que a frequência aumentou? O comprimento de onda vai diminuir, ó. 2 vezes 0,80 dividido por 2 vai ficar 0,4. Não, 0,8, né, gente? Vamos ajeitar aí. Ó, gente, já fiz a correção, né? O 2 corta 2, comprimento de onda evidentemente dá 0,8 metros. Carlos, isso confirma, né, Carlos, aquilo que você falou. Ventre para ventre é lambda sobre 2, um par, com mais um lambda sobre 2 dá lambda. Então, como eu tenho 2 pares de ventre e ventre, eu tenho 2 lambda sobre 2 lambda. O comprimento de onda coincide com o comprimento do tubo no segundo harmônico, como acontecia com as cordas, tá? E essas são as observações que a gente ia dar. Em relação ao fundamental, a frequência do segundo harmônico é o dobro do fundamental. O fundamental tinha dado 200, aqui deu 400. E o comprimento de onda deu a metade, porque no fundamental deu 1,6 e aqui deu 0,8. As respostas conferem com o que eu tinha dito, né? A frequência do fundamental era 200 e o comprimento de onda 1,6. E o do segundo harmônico vai ser a frequência o dobro e o comprimento de onda a metade. Carlos, o que é que muda se o tubo não for aberto e sim fechado? Aí vai mudar, gente, o padrão genético. A diferença do tubo fechado para o aberto tem que ter uma extremidade aberta. É que agora, do outro lado, ela está fechada. Por exemplo, ó, a mesma flauta que eu peguei, eu agora vou fechar a extremidade. Então, de um lado fica ventre e do outro fica nó. Ventre de um lado e nó do outro. Então, o meu código genético no tubo fechado não é mais ventre-ventre. Cuidado, agora é ventre-nó. E ventre-nó, você sabe que é lambda sobre 4. É um momento perigosíssimo, ninguém vai decorar aqui não. Ventre aberto, nó fechado. Então, toda vez que eu vou fazer um tubo fechado, o harmônico é definido a partir do código genético. Qual é o código genético, gente? Ventre-nó. Por que código genético? Porque é o número de pares de ventre-nó. Na primeira situação, evidentemente só vai ter um par ventre-nó. É primeiro harmônico. Então eu vou dizer que o L é igual a lambda sobre 4. Por que lambda sobre 4? Porque é ventre para nó. Isolando o lambda 1, 4L. Vamos dar uma lambida na ferida. Então agora isolando aqui, ó, lambda 1 é 4L, lá vou eu, V igual a 4L vezes F1, isolei F1, ficou V sobre 4L, primeiro harmônico. Perigo! Pronto. Aluno que gosta de decorar aqui não vai se dar bem. Gente, atenção.
sempre é ventre e nó. Quando você faz a próxima configuração possível de um ventre para o segundo nó, você agora vai ter quantos pares ventre e nó? Acompanhe comigo. Ventre para nó, um par. Nó para ventre ou ventre para nó, segundo par. E ventre para nó, terceiro par. Acredite, gente, isso não é segundo harmônico, porque é 3 pares do código genético. Nas cordas, pares nó-nó. No tubo aberto, pares ventre-ventre. E no tubo fechado, ventre porque é aberto e nó porque é fechado. Cuidado com isso. Código genético é fundamental. 3 pares ventre e nó. L igual a 3 lambda 3 sobre 4. Isolando o lambda 3, 4 passa multiplicando e 3 dividindo. Substituindo em lambda na ferida, né? V igual a... Quem é o lambda 3? 4L sobre 3 vezes F3. Passa o 3 multiplicando e o 4 dividindo. 3 vezes sobre 4L. É o terceiro harmônico. Ô, professor, não vai ter harmônico par no tubo fechado, não? Tubo fechado não tem harmônico par. O segundo modo de vibrar no tubo fechado não é segundo harmônico, é terceiro harmônico. E o próximo? Quantos pares ventre e nó? Ventre e nó um par, ventre e nó outro, ventre e nó outro, ventre e nó outro, ventre e nó outro. São 5! O comprimento do tubo que não muda é 5 lambda sobre 4, onde lambda 5 é quinto harmônico, porque o código genético são 5 pares ventre e nó. Tirando o lambda 5, 4L sobre 5. Substituindo em lambda na ferida, lá vou eu. Lambda 5 é 4L sobre 5. 5 multiplica e 4L divide. Galera, você está vendo o padrão? Quinto harmônico agora, né? Então, ó, o primeiro, 1 vezes V sobre 4L. O terceiro, não existe segundo no tubo fechado. 3 vezes sobre 4L. Terceiro, que é o quinto harmônico. Não existe o terceiro. Aliás, existe o terceiro, mas é o quinto harmônico. Ele vai pulando de 2 em 2. Primeiro, terceiro, quinto. Primeiro modo é o primeiro harmônico, segundo modo é o terceiro harmônico, terceiro modo é o quinto harmônico. E o comprimento de onda também tem um padrão, ó, 4L, 4L sobre 3, 4L sobre 5. Em resumo, tubos fechados, harmônicos ímpares, fórmula geral. E aqui, gente, eu não vou usar N, eu vou usar I. Sabe por quê? Porque eu vou lembrar que é ímpar. Tubo fechado, ao invés de N, eu vou botar I, tá? Para sempre você lembrar que só existe harmônico ímpar. Gostou da estratégia? Os tubos fechados somente admitem harmônicos de ordem ímpar. Então, para o harmônico de ordem ímpar, eu vou ter a frequência Fi e V sobre 4L. E o lambda I, 4L sobre I. Muito bem, Carlos. Um exemplo, né? Em um tubo fechado de comprimento 0,80 metros, a velocidade de propagação é 320 metros por segundo. A frequência e o comprimento de onda do som fundamental. Qual é a fórmula? Cuidado, que a fórmula muda, hein? Ventre para nó, primeiro modo possível, IV sobre 4L. I é 1, primeiro modo. A velocidade é 320 e o L é 0,80. 320 por 3,2 está aí a frequência do primeiro harmônico 100 Hz. E o comprimento de onda? É só fazer 4L sobre I. Cuidado, hein? Quem é o L? 0,80. E quem é o I? Fundamental 1. 4 vezes 0,80 dividido por 1. Comprimento de onda no fundamental 3,2 metros. De fato, se o ventre para nó é lambda sobre 4, o comprimento de onda é 4 vezes 0,8. Vamos pegar agora o quinto harmônico. Só existe ímpar, viu? Eu não poderia ter segundo, nem quarto, nem sexto. Qual é o comprimento do quinto harmônico? É só jogar na fórmula, gente. I é 5. Quinto harmônico, I é 5. Fica fácil demais quando você tem a fórmula. 5 vezes 320 dividido por 4 vezes 0,80. Em cima 1.600, embaixo 3,2, deu 500 Hz. Quinta harmônica é 5 vezes a do primeiro. A do primeiro foi 100, aqui deu 500. E o comprimento de onda é a quinta parte. Ó. 4 vezes 0,80 dividido por 5. 3,2 dividido por 5, 0,64. Tá aí o comprimento de onda pegando de um ventre para o outro ventre. Ó. Veja que é menor que 0,80, deu 0,64. Ok? Muito bem, e a observação, né? Note que em relação ao fundamental, a frequência quintuplicou e o comprimento de onda reduziu-se à quinta parte. Gente, quando ele diz quinto harmônico, tem que ser 5 vezes o fundamental a frequência. E o comprimento de onda a quinta parte. Décimo harmônico, 10 vezes a fundamental. Certo? Então, a memorização das fórmulas é muito importante para os tubos fechados, abertos e cordas. As respostas do som fundamental 100 e 3,2 e do quinto multiplicou por 5 a frequência e o comprimento de onda dividiu por 5.
Carlos, tenho que saber, né, Carlos, as fórmulas? Tem, gente, sinceramente tem. Você vai ver que na última questão de hoje, que foi uma questão do Enem, se o aluno não soubesse as fórmulas dos tubos, ele ficaria muito complicado a solução dele. Então, infelizmente, é importante que você veja a demonstração que eu fiz para o tubo aberto e o tubo fechado e fazer a comparação com as cordas sonoras. Vamos aos exercícios para fechar ondas? Primeira questão, gente. Uma montagem experimental foi construída a fim de se determinar a frequência do som emitido por um alto-falante. Para isso, tomou-se um recipiente cilíndrico, fechado em uma das extremidades, dentro do qual foi espalhado talco, e colocou-se em uma de suas extremidades o alto-falante, o qual emitia um som de frequência constante. No interior do recipiente, formaram-se regiões onde o talco se acumulou, segundo o padrão representado pelo esquema a seguir. Então tá aí, gente. Isso lembra um tubo, né? Tá aqui tubo. O talco está depositado aqui. A partir da situação experimental descrita, responda. Do ponto de vista físico, explique por que há a formação de regiões onde o talco se acumula. Por que, que o talco ficou parado, né, em outras palavras? E letra B, considerando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual é o valor da frequência do som emitido pelo alto-falante? Gente, letra A, só para lembrar você, que tanto nas cordas como no tubo são ondas estacionárias, tá? Olha a resposta. O som é uma onda mecânica que, ao se propagar dentro do tubo de ar com uma das extremidades fechada, resulta na formação de ondas estacionárias. A base para cordas e tubos, onde o talco se acumula em algumas regiões, pois há nessas regiões a formação de nós devido à interferência destrutiva. É isso, gente. O talco não se mexeu porque lá são nós das ondas estacionárias. E o que ele quer na B? Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é o valor da frequência do som emitido pelo alto-falante? Gente, a posição do talco tem dois nós vizinhos distanciados de 10 centímetros ou 0,1 metros. E de nó para nó, nós temos lambda sobre 2. Vamos calcular o comprimento de onda? Lambda sobre 2 é a distância entre os dois, entre as duas posições do talco que não vibrou. São nós. Lambda sobre 2 é 0,1. Passo 2 multiplicando 0,1, 0,2 metros. Como você tem já a velocidade do som dentro do tubo, que é uma coluna de ar vibrante, 340 é 0,2 vezes F. 0,2 passa dividindo, 340 por 0,2, eu encontro 1.700 Hz. Poxa, Carlos, você não vai usar as fórmulas do tubo, não? Não, essa questão não é uma questão de especificamente fórmulas de tubos sonoros. É só para o aluno lembrar que dentro de um tubo você vai ter ventres e nós. E quando tem dois pontos que não vibram, é nós. E de nó para nó, eu tenho lambda sobre 2. Tá bom? Não era uma questão propriamente dita de tubo. Agora essa sim. Questão número 2. Um dos modelos usado na caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseia-se na hipótese de que ele funciona como um tubo ressonante. É o que, gente? O nosso ouvido é um tubo? É fechado pelo tímpano. A abertura do canal auditivo é um ventre e o tímpano é um nó. Caramba, aplicação do dia a dia, tubo sonoro. O meu ouvido é um tubo sonoro? Tô doidinho. Por que ressonante? Porque ele vai vibrar lá dentro, né? O ar. Caramba. Nesse caso, os sons externos produzem uma variação da pressão no ar no interior do canal auditivo. O som é uma onda que se propaga através da vibração do ar, né, gente? Fazendo o tímpano vibrar. Esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras em tubos, com uma das extremidades fechadas pelo tímpano. Tubo fechado, porque aberto era aberto dos dois lados. Fechado é aberto de um lado e fechado no outro. As frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua intensidade atenuada. Gente, o tímpano fechado é nó e aqui está aberto, é um ventre. Aqui está o canal auditivo de comprimento L. Considere que no caso da ressonância ocorra um nó sobre um tímpano. Já sabemos, é fechado. Onde está fechado é nó e onde está aberto é ventre. E ocorre um ventre na onda da saída do canal auditivo. O canal auditivo, valor real, gente, tem um comprimento em torno de 3,4 centímetros. Assumindo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, frequência do primeiro harmônico
N igual a 1. Ele já está dando que é o primeiro harmônico. Você saberia um tubo fechado do primeiro harmônico? Que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa que seria reforçada por uma ressonância no canal aditivo. Usando esse modelo, Tá aí as alternativas, ele quer a frequência e a fórmula que você vai usar. Eu vou primeiramente, evidentemente, desenhar o som fundamental, e é igual a 1, o comprimento é 3,4 centímetros, em metros, né, gente? Divido por 100, né? 0,034 metros. Vou transformar para metro, porque a velocidade está em metros por segundo. E aí é o que eu queria saber de você. Gente, você precisa saber como é que se desenha o harmônico em um tubo aberto ou tubo fechado. É um tubo fechado. Então aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho um ventre. É o primeiro harmônico. Primeiro harmônico, um par, ventre, nó. Esse é o primeiro harmônico. Qual é o comprimento do tubo, gente? 3,4 centímetros ou 0,034 metros. Como é que eu calculo a frequência em um tubo fechado? Você já anotou as fórmulas, né? IV sobre 4L. Então, 1 vezes 340 dividido por 4 vezes 0,034. Cuidado com a matemática básica. 340 por 0,034 é 1000, dividido por 4. Está aí a frequência do nosso canal aditivo, a frequência do primeiro harmônico. 2.500 Hz, ou 2,5 vezes 10 a terceira Hz, ou ainda 2,5 kHz. Essa é a frequência do nosso canal aditivo no primeiro harmônico. Então, resposta, 2,5 kHz, valor que considera a frequência do primeiro harmônico, NV sobre 4L, ou IV sobre 4L, né? Alguns autores botam N, outros botam I. Eu adaptei a questão, porque tubo fechado a gente usa I. E equipara o ouvido a um tubo de extremidade fechada. E é 1, evidentemente, né, gente? É a fórmula que a gente usou. Gostei, viu, Carlos? Questão número 3 da UERJ. Belíssima. Muito parecida com a questão anterior. Vamos a ela. A pressão no ouvido interno de uma pessoa no início de uma viagem, subindo uma montanha, é igual a 1,010 vezes 10 a quinta Pascal. Admita que essa pressão não varie durante a viagem. Lembre que pressão é Newton por metro quadrado, Pascal é a mesma coisa. Admita que essa pressão não varie durante a viagem e que a pressão atmosférica no topo da montanha seja menor do que a pressão dentro do ouvido, 0,998 vezes 10 a quinta Pascal. Considera o tímpano como sendo uma membrana circular com raio 0,4 centímetros. Já transformei para metro aí, né? 0,4 vezes 10 a menos 2 metros. E o canal auditivo como um tubo cilíndrico com 2,8 centímetros de comprimento. É o L. Aberto em uma extremidade e fechado na outra pelo tímpano. É um tubo fechado, então. Todo tubo tem que ser aberto de um lado, tá bom? Em relação ao instante da chegada dessa pessoa ao topo da montanha, quando ainda não foi alcançado novo equilíbrio entre a pressão interna do ouvido e a pressão de fora, calcule. Considere que a velocidade do som é 340 metros por segundo e π é 3. A letra A é uma questão de hidrostática, lá da aula 36, a força resultante em cada tímpano. E a letra B é uma questão da aula de hoje de tubos fechados. A frequência fundamental igual a 1, né? No interior do canal aditivo. Então vamos relembrar a aula 36, né, gente? O que é pressão? Ou diferença de pressão, porque na realidade é a diferença de pressão que origina a força sobre o tímpano, né? Lembre, a diferença de pressão origina a força. Como foi naquela aula de gases perfeito para abrir a porta de um freezer, lembra? Então diferença de pressão é força sobre área, essa força normal é o que ele quer na questão. Você lembrava dessa fórmula da aula 36? Então vamos lá. Lá vou eu, força normal é pressão vezes área, e neste caso a força resultante, né, da fórmula, é o produto da diferença de pressão. Eu botei aqui pressão, mas mais uma vez eu friso. O que faz surgir a força sobre o tímpano é a diferença de pressão entre a parte externa e a parte interna, pela área da membrana circular. Diferença de pressão, gente, qual é? Já já a gente vai ver. Mas a área, você sabe calcular? Área de um círculo. Carlos, tá precisando de matemática, a aula de hoje, né? πr ao quadrado. Π é 3, vamos considerar π 3, arredondar. O raio é 0,4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então dá 3 vezes 0,4 ao quadrado, 0,16. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Vamos ajeitar aqui, gente? Dá 0,48 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Já tem a área. E a diferença de pressão já foi dada, né, gente? 1,010 vezes 10 a quinta no interior do ouvido e 0,998 vezes 10 a quinta do lado de fora. Essa diferença de pressão multiplicada pela área do tímpano dá a força exercida sobre ele. Quanto dá essa diferença aqui, gente?
0,012 vezes 10 à quinta, que multiplica 4,8 vezes 10 a menos 5. Esse 10 à quinta com 10 a menos 5 vai cortar, né? Porque dá 10 elevado a zero. Eu repeti, não havia necessidade. E me dá 0,0576 newtons. Quando você multiplica 4,8 por 0,012. Transformando em notação científica, a força sobre o tímpano é 5,76 vezes 10 a menos 2 newtons. E a letra B, aula de hoje. A frequência e o comprimento de onda do som fundamental. Primeiro harmônico, I é 1. Comprimento do tubo, 2,8 centímetros em metros, dividido por 100, 0,028 metros. E a velocidade. Tudo fica fácil quando você conhece essas fórmulas, né? Frequência do som fundamental, 1 vezes 340, dividido por 4 vezes o comprimento em metros. Cuidado com a matemática básica. Em cima é 340, embaixo 4 vezes 0,028 dá 0,112. Ao dividir, gente, dá aproximadamente 3.036 Hz, ou aproximadamente 3,036 vezes 10 a terceira Hz, ou ainda 3,036 kHz. Essa foi a frequência. E o comprimento de onda, hein, Carlos? Comprimento de onda a gente poderia calcular, eu acho que nem pediu, né? A gente não pediu não, mas você poderia calcular, né? 4L dividido por 1. Tá aí, então, a força resultante em cada tímpano, que foi uma questão da aula 36, e a frequência fundamental, que na realidade a gente até tinha feito já na questão anterior. Questão número 4, belíssima da Unicamp, gente. O ruído sonoro nas proximidades de rodovia resulta predominantemente da compressão do ar pelos pneus de veículos que trafegam a altas velocidades. O uso de asfalto emborrachado pode reduzir significativamente esse ruído. O gráfico a seguir mostra duas curvas de intensidade do ruído sonoro em função da frequência. Uma para o asfalto comum e outra para o asfalto emborrachado. A questão diz que o asfalto emborrachado diminui a intensidade do ruído, né? Então, qual seria a borracha, o piso emborrachado aqui? As intensidades das figuras foram obtidas a uma distância de 10 metros da rodovia. Considere que a intensidade do ruído sonoro é dada por essa fórmula, visto na aula de ondas anterior, onde P é a potência da emissão do ruído. Calcule a potência para uma frequência de 1000 Hz para o caso do asfalto emborrachado. Considere P igual a 3. É uma questão da aula de acústica. Ok, e a letra B? Uma possível explicação para a origem do pico em torno de 1000 Hz é que as ranhuras longitudinais dos pneus em contato com o solo funcionam como tubos abertos. Eita, tubo aberto! Quais seriam as fórmulas, né? O modo fundamental de vibração, ou seja, primeiro harmônico, mais uma vez, em um tubo aberto, ocorre quando o comprimento de onda é igual ao dobro do comprimento do tubo. Considerando que a frequência fundamental de vibração é 1000 Hz, qual o comprimento do tubo? Ele quer o L. Deu a velocidade de propagação do som. Vamos por partes. Letra A, vamos logo calcular a informação que ele quer, que é a potência. Da análise direta do gráfico, gente, para uma frequência de 1000 Hz, a intensidade para o piso emborrachado é a menor delas. Estava em 1,2 vezes 10 a menos 5, ela diminui, o piso emborrachado diminui, e a intensidade cai para 3 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Muito bem, Carlos. Então, usando a fórmula de que intensidade é potência sobre área, tem o raio, que é a distância, tem a intensidade, que eu tirei do gráfico para o piso emborrachado, e quero a potência. Então, bora. Intensidade, 3 vezes 10 a menos 6, potência dividido por 4 vezes π, vamos considerar 3, o raio já está em metros, 10 ao quadrado. Então, 3 vezes 10 a menos 6 é igual a P dividido. 10 ao quadrado é 100, vezes 12, 1.200. Passa 1.200 multiplicando para o outro lado, gente. Fica 3.600 vezes 10 a menos 6. Ajeitando aqui, né, voltando com a vírgula 3 casas, o expoente aumenta para menos 3. Essa é a potência que vai ser percebida pelo ouvido humano. E na letra B, ele quer que você ache o comprimento do tubo. E ele fala que é um tubo aberto. Primeiro harmônico. Volte para a teoria. Esse é um tubo aberto do primeiro harmônico? Ventre para ventre. Ventre, ventre. Um par. Primeiro harmônico. Ele quer L. Só confirmando a informação que ele deu. Ele disse que o comprimento de onda era o dobro do comprimento do tubo. De fato, no tubo aberto, o comprimento de onda é 2L dividido por N. Se N é 1,
O comprimento de onda no modo fundamental é 2 vezes o comprimento do tubo. Mas eu não preciso disso, tá, gente? Ok, Carlos. N é igual a 1, que é fundamental. A frequência do som fundamental é 1000 Hz. Deu a velocidade, que é o L. Que fórmula eu uso para o tubo aberto? NV sobre 2L. Cuidado. Fechado é que é IV sobre 4L. Você tem esse formuláriozinho aí, não tem? Frequência é 1000. N é 1, que é o fundamental. V é 340 e eu quero L. O que é que eu faço agora, gente? 340 é igual 2L multiplica 1000, fica 2000 vezes L. Então, L é igual a 340 por 2000, fazendo a divisão, 0,17 metros é o comprimento do tubo. Então, os pneus do carro, gente, funcionam como um tubo aberto no primeiro harmônico. Questão bem interessante. Está aí a resposta, 0,17 metros na B e 3,6 vezes 10 a menos 3 watts na A. Questão número 5. Belíssima, lá da faculdade Albert Einstein. O que é que diz a questão número 5? Em 1816, o médico francês René Laennec, durante um exame clínico numa senhora, teve a ideia de enrolar uma folha de papel bem apertada e colocar seu ouvido numa das extremidades, deixando a outra livre para ser encostada no paciente. É utilizado por diversos profissionais, como médicos e enfermeiros, para auscultar, termo técnico correspondente a escutar, sons vasculares, respiratórios ou de outra natureza em diversas regiões do corpo. Tá aí, parece um tubo, né, gente? Fechado ou aberto? A folha de papel enrolada pelo médico francês René Laennec pode ser interpretada como um tubo aberto. Ele é aberto nas duas extremidades, onde vai ficar em contato com a pele do menino e a outra próxima ao seu ouvido. Considerando que o comprimento desse tubo é 34 centímetros, é o L, e que ao escutar um paciente houve a formação no interior desse tubo de uma onda estacionária longitudinal, atenção, segundo harmônico. Se fosse um tubo fechado, era impossível ter harmônico par, mas é um tubo aberto. Está dizendo que é o segundo harmônico, hein? N igual a 2, cuidado. E que se propagava com a velocidade de 340 metros por segundo. Ele quer a frequência dessa onda relativa a esse segundo harmônico. Bom, segundo harmônico, você concorda que esse é o desenho? Pois é, gente. Tubo aberto, pares ventre-ventre. Ventre-ventre, um par, ventre-ventre, outro par. Segundo harmônico, nunca esqueça. O que define a ordem do harmônico é os pares do código genético. Tubo aberto é ventre-ventre. Então tem ventre para ventre, um par, ventre para ventre, outro par. Segundo harmônico. N igual a 2, o comprimento eu vou transformar para metro, dividir por 100, 0,34 metros e a velocidade é 340. Substituindo na fórmula NV sobre 2L, frequência do segundo harmônico, que é o que se deseja, é 2 vezes a velocidade, que é 340, que é a velocidade do som dentro do tubo, dividido por 2 vezes 0,34. Eu vou fazer 2 vezes 340 é 680 e 2 vezes 0,34 é 0,68. Dividindo 680 por 0,28, está aí a frequência do segundo harmônico, 1000 Hz. E se essa questão tivesse pedido a frequência do primeiro harmônico? Era só dividir por 2, porque a frequência do segundo harmônico é 2 vezes o fundamental. Seria 500 se fosse a do primeiro, mas a questão está fazendo referência ao segundo. Resposta, 1000 Hz, letra C. Questão número 6, obra-prima da Fundação Getúlio Vargas. Bem devagarinho. A figura mostra 2 recipientes cilíndricos idênticos. R, que é o da esquerda, e S, que é o da direita. Ambos têm uma altura total de 35 centímetros, ponta a ponta, contendo água até diferentes alturas. HR, que é uma medida dentre os 35, e HS, que é uma outra medida ao longo dos 35. Muito bem, cara. Colocando-se um alto-falante que emite o som de frequência 850 Hz, essa é a frequência do som que está sendo emitido, a frequência é igual ao do alto-falante. Separadamente, verifica-se que eles funcionam como tubos sonoros fechados. Por que fechado? Vamos analisar. Em uma extremidade e aberto na outra. Sim, gente, fechado porque é onde está a água. A água fecha, igual o tímpano, fechado, e lá em cima aberto, que é onde o som está entrando. Ocorrendo ressonância em ambos. Considerando-se que a velocidade de propagação do ar é 340 metros por segundo, ele quer saber, gente, qual é a diferença entre as alturas das águas dos 2 recipientes, HS menos HR.
Porque ele está dizendo que houve duas ressonâncias. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Primeira figura para um comprimento L1 de A. Gente, esse HS é o comprimento da água. A vibração que a gente está fazendo é ao longo de L1. Então L1 é o comprimento do tubo. Primeiro harmônico, ventre para nó. Atenção, porque é um tubo fechado? Porque a água fecha, igual o canal auditivo. Nó e aqui ventre. Esse é o comprimento L1 que você tem que achar. Qual é a fórmula para o primeiro harmônico de um tubo fechado? IV sobre 4L. I é 1, que é primeiro harmônico. Então, bora. A frequência é a do alto-falante. Atenção, a frequência que você tem que usar é do alto-falante, que é igual ao do tubo. 850 é igual a 1 vezes 350 por 4 vezes L1. Então, vamos achar L1, né? Como é que a gente faz isso? 4L1 multiplica 850. 3.400 vezes L1 é igual a 340. L1 é 340 por 3.400, 0,10 metros. Então, gente, o comprimento do A é 0,10 metros. Como é que eu vou achar HS? Gente, qual é o comprimento total do tubo? 35 centímetros. Como o comprimento da coluna de A foi 10 centímetros, porque 0,10 metros, multiplicando por 100 dá 10 centímetros, eu consigo achar a altura HS. L1 mais HS, a soma dos dois tem que dar 35. L1, a coluna de A é 10 centímetros. Então, substituindo aí, gente, o HS é 25 centímetros. Então, gente, 25 centímetros teve uma ressonância, né? E vamos ver agora uma próxima ressonância. Oxe, professor. Por que terceiro? Tubo fechado não tem harmônico par. Então, a próxima vibração possível é quando agora ele formar 3 pares ventre-nó, ventre-nó, ventre-nó. Gente, é muito interessante isso. À medida que a água vai descendo, você vai formando vibrações. E essas vibrações têm que seguir pares ventre-nó. Eu agora tenho que fazer terceiro harmônico. Porque se eu fizer o primeiro de novo, eu acho 10 centímetros. Então, fórmula IV sobre 4L. N não. I é 3 agora. A frequência continua sendo 850. Gente, por que a frequência não muda? A frequência é do alto-falante. O tubo vibra na mesma frequência da fonte externa. Esse é um erro que o aluno comete. A frequência não muda, continua sendo 850. Então, 850 é igual a 3 vezes 340 por 4L3. Passa o 4L3 multiplicando 850, 3.400L3. 3 vezes 340, aqui não é 3.340 não, tá, gente? É 3 vezes 340. Dá 1.020. Então, L3 é 1.020 por 3.400, 0,30 metros. Em centímetros, multipliquei por 130 centímetros. Qual é o comprimento total do tubo? Não é 35 centímetros? Então, como aqui é 30 centímetros, a da coluna de A, o HR vai ser quanto? L3, que é 30 centímetros, mais a altura da água é igual a 35. 30 mais HR é igual a 35. Então, a altura R é 5 centímetros. Então, gente, há duas alturas para que haja ressonâncias vizinhas. HS menos HR. HS foi 25 centímetros e depois o HR foi 5 centímetros. 20 centímetros, letra E. E essa observação eu acho que é válida. As frequências dentro do tubo, como a gente viu, devem ser iguais à do alto-falante. Só que nesse caso ela é fundamental para o primeiro recipiente e é terceiro harmônico para o outro. Dentro do tubo é terceiro harmônico, mas tem que ser igual aos 850 que está do lado de fora. Percebeu o detalhe? Muito interessante. Questão número 7, parecida com a 6, com um pouquinho a mais de dificuldade. Vamos lá que a gente vai precisar de matemática aí. Com o objetivo de determinar a frequência de uma nota musical emitida por um tenor, olha que questão brilhante. Um estudante monta um equipamento constituído basicamente por um tubo vertical, um alto-falante, que vai dar a sua frequência, e um cronômetro. O tubo, contendo água, possui 20 centímetros de diâmetro e a extremidade superior é aberta. Já sei que é um tubo fechado, porque a água vai fechar, né? Igualzinho ao anterior. Onde será posicionado o alto-falante para reproduzir a nota do tenor, conforme ilustrado na figura. Na sua parte inferior, um furo permite que a água saia a uma taxa de aproximadamente 3 litros por segundo. Viu a semelhança com a questão anterior, gente? A água fecha e aqui é a coluna de ar que vai vibrar.
À medida que a água é liberada e seu nível dentro do tubo é reduzido, a intensidade do som dentro do tubo varia, de forma a atingir valores máximos com intervalo a cada 4 segundos. Cada valor máximo significa que está tendo uma ressonância. Vai formando pares de ventrinó. Na anterior era o primeiro harmônico, um par ventrinó. Como é fechado, terceiro harmônico, ventrinó, ventrinó, ventrinó. Então é isso que ele diz aqui, gente. Quando ele diz assim, ó, de forma a atingir valores máximos a cada 4 segundos, é que a cada 4 segundos vai formando primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto harmônico e por aí vai. Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que o tenor emitiu essa nota na mesma intensidade por alguns minutos, calcule. Letra A, uma questão de cinemática envolvendo matemática. A velocidade de descida do nível da água dentro do tubo. E a letra B é a questão de tubo. A frequência da nota musical emitida pelo tenor. Gente, para fazer a letra A, vamos devagarinho. Como ocorrem máximos a cada 4 segundos, eu tenho as ressonâncias a cada 4 segundos. Pares nós ventres formando os harmônicos. E sabendo que a vazão da água é 3 litros por segundo, concluímos que a cada volume de 12 litros temos a formação de harmônicos vizinhos. Não entendi, cara. Gente, a água está saindo. Você percebeu que tem água saindo aqui, ó? Aqui no cantinho, ó. A cada segundo, 3 litros de água sai. A cada segundo, 3 litros de água está saindo. E a cada 4 segundos vai formando as ressonâncias. Então, conclusão, gente. O volume de água que sai para ter ressonância é 12 litros. Porque se a cada segundo sai 3 litros e a cada 4 segundos vai formando ressonâncias, então o volume de água que sai é 12 litros. Conhecendo-se o diâmetro do tubo, você concorda que eu consigo calcular o comprimento? Não entendi, cara. Gente, se eu tenho o volume de água que está saindo, que é 12 litros, e tenho o diâmetro, a área do tubo, eu consigo achar a altura que vai corresponder ao comprimento. Entendi, Carlos. Então, bora. Ó. Tá aí a situação. De novo. Primeira situação, ventre, nó. Segunda situação, ventre, nó, ventre, ventre, nó. Esse aqui é o primeiro harmônico e esse aqui é o terceiro harmônico. Entre o primeiro harmônico e o terceiro harmônico, eu tenho ressonâncias máximos. Olha que interessante. Quando o tubo atinge uma situação ventre e nó do primeiro harmônico, ventre nó e ventre nó no terceiro harmônico, há ressonâncias vizinhas. A água vibra dentro do tubo. Volume, 12 litros. Em decímetros cúbicos, já vimos numa das questões que 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Lembra que uma coca de 2 litros tem 2 decímetros cúbicos? Então o volume é 12 decímetros cúbicos. O raio, 20 centímetros dividido por 2, porque se o diâmetro é 20 centímetros, o raio é a metade do diâmetro, 10 centímetros. E 10 centímetros tem 1 decímetro. Você lembrava disso? Olha a observação aqui. Ó. 1 decímetro, gente, tem 10 centímetros. Então, para transformar de centímetro para decímetro, eu divido por 10. Decímetro, décima parte do metro. Centímetro, centésima parte do metro. Então, é por isso que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, 10 centímetros tem 1 decímetro. Por que é que eu estou trabalhando em decímetro? Porque o volume está em decímetro cúbico. Fica fácil de calcular, então, a altura. Porque eu sei da matemática que o volume de um cilindro é área da base, πr ao quadrado, que é um círculo, vezes a altura, que dá o volume. Então, lá vou eu, 12, que é o volume, em decímetros cúbicos. Π, vou admitir que é 3. R é 1. 10 centímetros tem 1 decímetro. Vou trabalhar em decímetro, vezes H. Então, 12 é igual a 3 vezes H, 4 decímetros. Sim. Só que 4 decímetros é a mesma coisa que 0,4 metros. Ou seja, o fato de trabalhar em decímetro, que não é muito comum, acontece porque o volume está em litros, gente. E 12 litros tem 12 decímetros cúbicos. Se eu trabalhar com o raio em decímetro, eu vou achar a altura em decímetro. Ora, 4 decímetros é 0,4 metros. Porque de decímetro para metro, um metro tem 10 decímetros. Eu divido por 10. Decímetro para metro, divido por 10. 4 decímetros tem 0,4 metros. Esse 0,4 metros é uma barriguinha aqui. Muito bem. Posso calcular, então, a velocidade de descida. É a altura que desceu pelo tempo. 0,4 metros dividido pelo tempo, 4 segundos. A velocidade de descida,
0,1 metros por segundo. A cada 4 segundos ocorre ressonâncias, altura 0,4 metros. E essa informação eu uso para calcular o comprimento de onda. Galera, me diga uma coisa. A distância de um nó para um nó é o quê? Primeira questão, lambda sobre 2. A distância entre dois nós, porque é uma barriga, é lambda sobre 2. Porque nó para nó não é lambda sobre 2? Lambda sobre 2 é igual a 0,4. Achei o comprimento de onda, 2 multiplica o 0,4. Comprimento de onda, 0,8. E com isso, eu consigo calcular a frequência, porque a velocidade já foi dada, 340. O comprimento de onda acabei de encontrar, 0,8 vezes a frequência. 340 por 0,8, cuidado com a matemática básica, 425 Hz. Ô Carlos, por que você não usou a fórmula do tubo IV sobre 4L? Eu poderia usar, gente. Só que nó para nó não é lambda sobre 2? E eu não já tinha velocidade? Eu fui por esse caminho. Mas você pode ir por IV sobre 4L, veja se você encontra 425. Ok? Carlos, interessante, né? A era uma questão de geometria espacial com cinemática e a B uma questão de tubos. E aí, a brilhantíssima questão. Olha, eu quero parabenizar o Enem. É uma questão inédita e essa questão deve ter pego muitos alunos. Lembra que eu comentei a importância do aluno usar as fórmulas? Essa questão é brilhante, tá, gente? Vamos comigo? 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. Está aí dando a profundidade da cavidade. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2 ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Então, gente, eu preciso ter 2 ressonâncias consecutivas, igual à questão anterior. Muito bem. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, aqui não tem esse menos 1 não, tá, gente? É metros por segundo. Qual será o valor da próxima frequência? Cuidado, gente. Cálculo do harmônico de ordem ímpar equivalente a 135 Hz. Gente, essa frequência de 135 Hz equivale a que valor de I? Eu não sei qual é o harmônico equivalente a 135 Hz. Esse é o detalhe que muita gente talvez não tenha percebido da questão. Eu não sei que harmônico é esse. E não é o primeiro, não. Em nenhum momento ele disse que era o primeiro, gente. E não é o terceiro, não. Fechado só tem ímpar, lembra? Não sei, gente. Eu não sei que harmônico é. Mas a gente tem como saber, sabia? Você não tem um comprimento da cavidade que funciona tipo um tubo de 30 metros, aberto na extremidade e fechado na outra? Então veja, você tem a frequência que foi dada, tem o comprimento do tubo e tem a velocidade. Você consegue achar o I. Então vamos achar o I. Lá vai, para descobrir o harmônico, né? Frequência de um harmônico desconhecido, que eu não sei, 135, é igual a I vezes 360 dividido por 4 vezes 30 metros, que é o comprimento do tubo. Então, 135 é igual a I vezes 360 por 120. 360 por 120 é 3. 3I é igual a 135. Então, quem é o I? 135 por 3, I é 45. Caramba, que questão louca, Carlão. É o 45º harmônico? O que a questão quer? O próximo harmônico. Caramba. Se só tem harmônico de ordem ímpar e eu vejo que 135 é o 45º, o próximo harmônico, a próxima frequência, é o próximo I, depois de 45, ímpar. Qual é? 47. Para I 47, qual é a frequência do 47º harmônico? Que é o que ele quer na questão. O comprimento é 30 metros, a velocidade é 360. Substituindo na fórmula, onde o I agora é 47, lá vou eu. 47 vezes 360 dividido por 4 vezes 30. Gente, com muito cuidado aqui. 4 vezes 30 é 120. É melhor dividir 360 por 120, que dá 3, né? 47 vezes 3, a próxima frequência, 141 Hz. Qual será o valor da próxima frequência? 141. Olha para mim. Parabéns, viu, Enem? Você
botou o aluno para pensar qual era o harmônico. Já tinha frequência, já tinha comprimento, já tinha velocidade. Ele acha o harmônico. Como você pediu o próximo, o I que ele achou era só ver o próximo, ímpar. Como ele achou 45, ele faria 47. Pouca gente deve ter feito essa questão. E aí, minha gente, o que é que você achou de ondas? Uma longa trajetória de ondas, né? Começamos na aula 60, terminamos na aula 66. Essas 3 últimas foram menores, mas formou uma trilogia de acústica. Puxei um pouquinho hidrostática nessa de hoje e quero dizer a você o seguinte. Você está preparado para ondas, viu? Preparado mesmo. Se concentre nas fórmulas das cordas, aula 65, e dos 2 tubos da aula 66. Voltaremos com eletrostática, depois eletrodinâmica e depois eletromagnetismo. Agora, gente, vamos eletrizar geral. Um abraço bem grande. Até breve.